Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com o texto publicitário, haha. Vocês têm que aprender isso por quê? Porque a gente está rodeado desses que eu costumo falar para vocês como se fosse uma espécie de poluição, tá certo? Mas aqui, como também já falei para você, a gente estuda os gêneros para ser críticos, ok? Diante disso, a gente vai estudar um texto muito comum no nosso dia a dia, tá certo? Onde quer que a gente vá, a gente vai ver o diacho desse texto. Vamos lá, texto publicitário. São aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, estão dentro da linguagem da propaganda. Aí a gente já vê qual é o caminho que a gente vai trilhar diante o estudo desse gênero. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, etc. Tudo para na cidade, né, pelo menos, para onde a gente vai colocar os olhos em alguma coisa, a gente vai ver um texto publicitário, porque a galera tá doida para vender alguma coisa ou tá doida para te dar informação sobre alguma coisa. E essa informação sobre alguma coisa vai indicar alguma venda também, certo? Então, o ruim, né, para quem mora na cidade e tem essa noção de poluição, não só a poluição física, mas sim a poluição que a gente pode ver e sentir, tá? Diante das sensações que a gente tem, tá dentro desse texto, beleza? Vamos passar aqui. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos do imperativo, o modo verbal que oferece ordem. Compre, veja, analise, como é que eu posso dizer? Matricule, certo? A gente pode ver isso quando a gente vai agora, no período das eleições. A gente já pode ver isso, tá? Que é vote, certo? Tá no modo imperativo, tá ordenando você votar. E querendo ou não, aquilo é um texto publicitário, tá certo? A figura pública, ela tá oferecendo alguma coisa que convença o seu olhar e o seu pensamento, ok? As características: caráter comercial, linguagem verbal e não verbal. Já eu explico isso aqui de não verbal. Linguagem simples, o texto tem que ser simples porque quem está lendo ou vendo o texto tem que compreender a mensagem. Textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos. Persuasão você já sabe o que é, né? É o ato de você convencer alguém a fazer alguma coisa que você quer. Verbo no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografia. Isso aqui é muito importante porque é uma das partes principais do texto publicitário, tá certo? Quando eu falei lá em cima em linguagem não verbal, já entra nesses patamares aqui de imagem, fotografia e cor, tá? Pasmem, querendo ou não, a gente consegue sentir a cor, ok? Não é à toa que empresas diante de slogan, ela tem uma cor diferente. Ou então, quando a gente vai no supermercado e a gente vê um cartaz de oferta. Qual é o cartaz? Qual é a cor do cartaz de oferta? Amarelo. Por quê? Ah, professor, porque destaca. Mas é amarelo e vermelho. Ah, o vermelho destaca no amarelo, são cores quentes. Muito bem, são cores quentes que se remete a algo que está nos nossos subconscientes, que possa ser que cada, eita, que possa ser que algumas pessoas deem a entender que aquilo leva a consumir, beleza? A gente vai ver já alguns exemplos. Tá aqui o exemplo aqui. A gente tem dois exemplos. Tem o primeiro, amo muito tudo isso. A gente nem sabe o que é. Tu ama o quê? Se tiver só o texto, certo? Amo tudo,
ou amo muito tudo isso. Se tivesse só o texto, a gente não saberia. Mas como tem os dois arcos, tá? Quem assistiu o filme sabe que é dois arcos e não um M, certo? Quando a gente vê esses dois arcos amarelinhos, a gente já se remete a uma empresa, que essa empresa está na indústria da alimentação, ok? Aqui a gente não vai colocar em pauta se a alimentação é saudável ou não, só a alimentação, ok? Diante disso, quando a gente vê esse fundo vermelho, esses dois arcos, a gente já relaciona essa empresa. E como ela está na área da alimentação, a gente tem um desejo involuntário de consumir esse produto, só por conta dessas duas imagens, do fundo vermelho e dos dois arcos amarelos. Ok? Isso aqui é um grande exemplo de como as cores, as figuras, ela pode retratar emoções para você, involuntariamente, tá? E aqui no lado direito, a gente vê uma propaganda do treinador que ficou famoso, tá? Pelo o seu palavreado de forma eloquente do inglês, tá? E ele aqui, ele vai fazer uma propaganda de um shampoo que o nome é em inglês, tá? Head and Shoulders, ok? E aqui tem uma fala dele falando em inglês, tá? Don't have caspa. Que na forma que a gente pode escutar, na forma fonética, tá certinho, tá? No inglês, mas na forma escrita, tá errado. Tá certo? Então, isso dá mais ênfase ao seu produto. Por quê? Porque você tem uma figura pública que sabe que tem um ato de humor diante da fala dela do inglês e você faz um comercial com ela falando o inglês, tá? Isso dá uma aproximação ao leitor. Isso é papel também do texto publicitário. Você se aproximar ao máximo ao leitor, certo? Estrutura. A gente tem um título. O título é o que vai ser o tchan, tá? O que vai dar o chama para você ler a sua publicidade, tá certo? Aqui nesse exemplo de trás a gente tem um título só, amo muito tudo isso. Esse é um título, tá? E o texto que está por detrás desse título, como eu falei, são as cores, certo? A gente tem as imagens que eu falei que dá mais emoção. Naquilo pode ser voluntário ou involuntário você sentir essa emoção. E a gente tem o texto em si. Aqui no texto, eu não dei exemplos de textos um pouco longos, porque não há necessidade. O que mais a gente vê são figuras, tá certo? Mas, por exemplo, um texto educacional de trânsito, vai ter texto, ok? E identidade, tá? Você colocar, que foi o exemplo do Joel Santana, do treinador, você colocar uma personalidade dentro da sua propaganda. E isso vai, como é que eu posso dizer? Se aproximar mesmo do seu cliente e daquilo que você quer falar diante do texto. A gente vem para as atividades. Atividades no livro, página 293 e 294. No mais, é isto e tchau.